Bom dia, gente, tudo bem? Olha, já estou aqui sentadinho na minha mesa posta, porque hoje é dia de conversar com ela, la apaixonada do amianto, brasileiríssima. Gente, eu quase falando uma língua aqui que eu quase nem conheço, mas hoje, gente, eu vou conversar com vocês sobre o poder de quem ama a outra pessoa. Eu vou falar com uma pessoa que tem algo assim diferente no ser, porque eu conheci ela lá em Bom Jesus da Serra. Tive o prazer de convidá-la para vir neste programa falar sobre o amor. O amor ao próximo, porque ela tem um projeto que é, claro, combater o amianto. É o Brasil sem amianto. E eu estou falando dela, a minha lapassionária brasileiríssima Fernanda Gianazzi. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Que bom estar com você. Eu também. Olhar para você me traz tanta energia. E quando você passou pelos meus stories, ficou aquele convite, Zezinho, leva essa mulher no Café com Zé. E não foi só a produção de que estava toda reunida que queria, não. Foram muitas pessoas. Então, conseguiram conectar muita coisa boa, porque o Stories, ele fala por si. São histórias que passam na tela dos celulares da pessoa. E agora, neste momento, nós vamos invadir a casa das pessoas para, claro, né, receber esse bom dia e levar para eles muitas coisas. Porque você trouxe um projeto em Poções que inspira vida, né? E a gente quer falar sobre isso. E antes de qualquer coisa, eu quero saber quem é essa mulher que está diante de mim. Onde nasceu, é filha de quem, qual é a cultura, porque beleza eu sei que você tem. Bom dia aos telespectadores da Rede Global TV. Zezinho, é um prazer imenso estar aqui no seu Café com Zé. Eu estou muito emocionada, inclusive, porque vir aqui para Bom Jesus da Serra, vir a Poções, para mim, é algo que me dá cada vez mais vontade de lutar, tá? Ao encontrar pessoas tão queridas, tão amorosas, tão simples, mas que são de uma sinceridade, são genuínas. Então, quem eu sou? Eu sou Fernanda Gianazzi, tá? Você falou bem o sotaque italiano. Eu sou neta, filha de imigrantes italianos, que vieram ao Brasil no começo do século passado em busca do que seria para eles uma nova vida, saindo de uma Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial. E eles trouxeram para cá, tá? Além da esperança, dessa nova vida, o que seria o Eldorado, e vieram cheios de paixão, de ideias, tá? E com uma experiência trágica de terem vivido em terra arrasada. Enfim, meus pais foram professores, né? Eu já não os tenho mais aqui nessa dimensão. Foram professores, tá? Do ensino fundamental. Meu pai depois foi diretor da escola pública, a escola pública que me formou, né? Formou meu caráter, essa empatia pelo próximo. E eu me lembro, nossa, se eu for contar toda a história aqui, eu vou dar um pulo. Um resumão. Eu gostava muito de matemática, sempre fui uma aluna muito boa em matemática. E eu me lembro do meu professor de física, já no colegial, dizendo... ele era uma pessoa um pouco grosseirona e disse: o que você vai fazer? Vai dar aula? Vai ficar aqui nem teus pais? Vai fazer engenharia? Aproveite! Ai, que bom. Obrigada, Zezinho. Eu vou tomar um cafezinho aqui. Isso é bom, tomar café. Café é bom. Então, eu sou de Ribeirão Preto, não é? A terra que tanto produziu café, não é? Para exportação. Nossa, tá uma delícia esse café. Bom demais. Açúcar mascavo. Viu? Ai, que chique. E aí, eu fui fazer engenharia. Eu entrei na faculdade, eu não tinha 18 anos ainda. Fui entrar na Universidade de São Paulo. Meu pai chorava o dia que eu fui aprovada, porque primeira filha de um casamento depois de 7 anos. E eu só tenho uma irmã, que é um ano mais nova que eu. E, enfim, fiz engenharia e pensava inicialmente em trabalhar em pesquisa, tá? Em laboratório, pesquisando comportamento de materiais e tudo. E eu fui para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E lá nós tínhamos um governador, Paulo Maluf, dispensa comentários. Sim. E ele transformou aquele instituto na ideia de que nós íamos encontrar petróleo em São Paulo. Era a Paulipetro, tá? Então seria uma estatal que iria prospectar
petróleo. Eu fiquei um pouco incomodada com aquilo e via no laboratório experiências que estavam sendo feitas, não sob minha coordenação, mas de outras pessoas, onde a empresa Eternit estava investindo numa nova tecnologia que não utilizasse amianto. Isso 1980, 81, quer dizer, ninguém falava em banimento do amianto. O amianto, esse mineral tido como mágico no passado, né, por Marco Polo, veja que tem uma história aí, longa como a minha. E esse mineral mágico trouxe tantas doenças, tantas desgraças, que hoje é considerado a fibra killer, a fibra assassina. Depois de um século de conhecimento médico das doenças que afetam não só os trabalhadores, mas os familiares, os moradores do entorno da mineração, pessoas que moram em casas que têm resíduos de amianto, pedras construídas, fundações das casas, pavimentos de ruas, enfim. Bom, e eu vi aqueles testes e aquilo me deixou, sabe? Intrigada. Né? Eles estão tentando substituir com vários tipos de fibras. Bom, passou. Nisso, com o desmonte da Paulipetro, eu fiquei desempregada e eu, lá em Ribeirão Preto, na minha cidade, um colega me disse, olha, vai ter um concurso do Ministério do Trabalho para engenheiros, porque não existia engenheira, existiam engenheiros, tá? Nós não tínhamos gênero, né? E eu prestei o concurso, foi engraçado que quando eu cheguei para fazer o concurso, alguns conhecidos de Ribeirão, e disseram, e quantas vagas tem? Tá, pode diminuir uma. Um deles disse quando eu cheguei. Eu falei, olha, não fica agorando, tá? Porque eu me preparei, eu estudei, mas, claro, um concurso público é sempre algo que você não... é desafiador. Mas, enfim, passei. E fui tomar posse. No dia de tomar posse, eu fiquei assustada, porque eu achei que eu fosse trabalhar com engenheira. Assim, a engenharia que eu sonhava, cálculos, projetos, sei lá o que mais, pontes. Eu trabalhei no IPT, que estudava comportamento dos materiais para fazer Itaipu. Imagina, eu vi os modelos de Itaipu, tá? Para vocês verem como antiga, né? E aí, eles me deram uma carteira de fiscal. Tomei um mau susto. E aí, tu fez o quê? Meu pai estava junto e eu falei, vamos embora. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não quero ser fiscal. Meu pai disse, filha, eles funcionários públicos, filha, é uma carreira bonita. Você está no Serviço Público Federal. Você pode ser uma diferença do que você acha. Enfim, falei, bom, por causa do meu pai. E aí eu me apaixonei por essa área porque era da segurança do trabalho. Engenharia de segurança do trabalho, fiscal de condições de trabalho, onde eu teria de verificar se as condições de trabalho eram seguras, se não matavam, se não deixavam as pessoas doentes. E aquilo me inspirou de tal maneira, foi em 83, e foi um ano muito importante. Nós tivemos aí a CUT sendo criada, uma efervescência, muitas conquistas, e era a abertura política, se já se falava na abertura política, e se falava também da anistia ampla, geral e restrita, que foi a pior coisa que aconteceu nesse país, porque esses que foram anistiados aí foram os golpistas do 8 de janeiro. Mas enfim, vamos pular esse episódio, porque senão isso aqui é outro assunto, eu venho para outra vez aqui discutir isso. Bom, conclusão da história, me apaixonei pela área. Em 85, um colega médico disse assim, Fernanda, vamos mudar essa lógica de ficar esperando que as pessoas denunciem aqui onde estão os problemas e você vai lá para apagar fogo. Vamos nos antecipar. Eu achei isso ótimo, porque o professor Bernardino Ramazzini em italiano, em 1700 escreveu um livro chamado Do que adoecem os trabalhadores? E neste livro, ele relacionou 50 profissões e 50 doenças. Então, ele foi aquele que pensou algo que a gente repete todo dia para os nossos filhos. É melhor prevenir do que remediar. Então, nessa ideia da prevenção, um colega tinha algumas ideias, eu disse, eu quero trabalhar sobre a questão do amianto, em 85. Ele disse amianto, eu falei, vamos descobrir o que faz esse amianto. Eu tinha tido uma experiência anterior, um trabalhador me falou que ele preferia trabalhar com amianto, mesmo sabendo que fazia mal, porque era o diabo que ele conhecia, foi a expressão que ele usou. Para que eu vou substituir
Esse diabo eu conheço. E aquilo me marcou. Eu falei, amianto. Conclusão. Começamos um trabalho. Em 85, ano que vem, serão 40 anos, né, de militância. E eu fui fiscalizando as empresas, Eternit, Brasilite, as grandes empresas produtoras de amianto do país, e descubro que, da onde vinha o tal mineral mágico? Vinha de Goiás, a princípio lá de Minasul. Eu disse, mas essa é a primeira mina? Se o Brasil é um grande produtor, como é que começa essa história? E fui procurar e descubro poções. Poções, tá? Fiquei com aquilo na ideia. Até que Aqui na região, na época, era Poções, né? Bom Jesus não era emancipada ainda. Hoje, Bom Jesus da Serra, claro. Mas eu fiquei com aquilo, poções, onde é isso? Como é que é isso? E aconteceu um fato de um morador de Nova Canaã ter uma doença das mais graves do amianto, que é chamado câncer do amianto, mesotelioma. E por coincidências, pessoas que a gente acaba cruzando, eu fui convidada para vir aqui, acho que foi em 2001, e me levam lá, na Fazenda São Félix do Amianto, hoje Bom Jesus da Serra. E aquilo mexeu comigo, uma indignação de deixar uma terra destruída, tá? Uma cidade ou aqui uma região que foi explorada, espoliada e que a empresa vai embora e o que deixa para a cidade? Um legado, tá? Uma fazenda totalmente depredada, tá? Um meio ambiente totalmente aniquilado, são 700 alqueires, não são alqueires, são 700 hectares, tá? Totalmente destruído. E aí conheço Esmeraldo Teixeira, irmão do nosso grande amigo Inácio Teixeira, hoje presidente da Avicaf, e que vocês tanto conhecem aqui de Poções. Esmeraldo me seduziu, no bom sentido, tá? Porque ele era um grande sedutor. E ele contou a história dos pais, contou e foi me levando para visitar as casas, pessoas que ainda moravam dentro da mineração. Fizemos uma primeira reunião aqui em Poções, porque nem tinha lugar para fazer em Bom Jesus. E aquilo encheu a escola, o local onde foi a primeira reunião. Lembra do ano? 2001, quer dizer, 23 anos atrás. E aquilo, sabe, chegavam as viúvas com os papeizinhos, os atestados, certidões de óbito, que dizia, morreu de causa desconhecida, morreu de parada cardíaca, todos mineradores. Bom, enfim, aquilo lá foi, sabe, me deixando incomodada. Onde que vocês fazem exame? Quem são os médicos? Cadê os diagnósticos? E nada acontecia. Eu dizia, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós vamos ter de fazer alguma coisa naquela cidade. Cada vez que eu vinha aqui, eu saía mais entristecida, com uma sensação de impotência. Puxa vida, mas nós não vamos fazer nada por essa população. Eu me aposentei e eu disse, antes de eu encerrar a minha carreira, que a minha filha disse que eu não posso, porque ela não quer eu dentro de casa fazendo confusão. Mãe, vai trabalhar. Ela tá feliz da vida. Mãe, você tá trabalhando, tô. E aí eu comecei a falar com um, falar com outro. Levamos o pessoal aqui que trabalhou, familiares, levamos para vários lugares, Brasília, levamos para Osasco, para São Paulo, enfim, onde eu pude, sempre para ver se a gente conseguia um olhar para cá. Até que finalmente, acho que cansados de tanto eu fazer essa pressão, 2 procuradoras do trabalho, ou 3 agora, com a de Vitória da Conquista, a doutora Tatiana, que é maravilhosa, tá? Eu agradeço a ela todos os dias. Eles disseram, o que você precisa? Eu falei, dinheiro, porque eu preciso fazer exames nesse pessoal. E qual é o exame melhor para a gente ver como é que está o pulmão, principalmente o pulmão? Sabemos que as doenças do amianto não são só o pulmão, mas são principalmente o pulmão. Eu precisava fazer uma tomografia. E aqui na região só tem em Conquista, do serviço público, Poções não tem, Bom Jesus não tem tomógrafo. Triste. Inclusive eu ouvi de políticos baianos que imagina, vai botar um tomógrafo, um hospital em Bom Jesus da Serra. Que bobagem! Eu dizia, mas vocês têm uma população exposta, vocês têm obrigação. Não precisa. Enfim, fiquei muito brava. E, finalmente, elas disseram, quanto que você precisa? Eu falei, olha, o cálculo que fizeram inicial era, aqui em Poções, há um ano atrás, um médico bem famoso de Salvador,
falou alguma coisa em torno de R$ 1.000 por exame. Fiz um cálculo. Então, são 450. Eu cheguei para ela, eu preciso de R$ 450.000. Tá? Ninguém acreditou. Nem o tal médico que disse que poderia vir aqui, trazer uma carreta, não sei o quê. Ninguém acreditou. Acharam que era um pouco, sabe... surreal. Balela minha, sim. Essa daí tá se achando, né? E aí, quando depositaram o dinheiro, eu falei, agora nós vamos para lá. E, finalmente, não deu certo com a carreta de Salvador, por uma série de razões que nem compensa discutir. Aí eu ligo para o Hospital do Câncer de Barretos, que eu conhecia a carreta deles. Eles já fizeram um trabalho com a gente em Minas Gerais. Só que metade do povo daqui, 250. Enfim, com a carreta, ela se tornou realidade, ela está aqui. Ou ela esteve aqui, né? Porque a gente acompanhou todas essas semanas, e ela iniciou em Bom Jesus da Serra do dia 2 ao dia 15 de setembro. Depois ela foi para Poções, do dia 16 até o dia 20, e provavelmente nós devemos chegar a mais de 500 atendimentos. Né? Fernanda, você vai fazer um comparativo para mim agora entre Bom Jesus e Poções. Qual foi o índice alcançado? Você saiu daqui satisfeita? Você está saindo daqui satisfeita? Como é que sai seu coração nesse momento? Mas antes de você me responder, a gente vai aos comerciais, porque você sabe, né? Esse cafezinho aqui é patrocinado, amiga, viu? A gente já tá voltando, tá? Eu tô assim doidinha pra dar uma mordidinha no chimango aqui. Então ela vai morder o chimango agora, que é rapidinho, viu, gente? Estamos indo aos comerciais em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista, que faz o café do Zé ser melhor todo dia aqui no Café com Zé. Estamos de volta. E aí, tá todo mundo assistindo o programa? Tem alguém dormindo ainda? Faça o favor de bater lá na porta do quarto e dizer que Fernanda Gianazzi está aqui comigo, batendo um papo, meu amor. Mulher internacional. Gente, amianto, a fibra que mata. Fernanda, claro, né, esteve aqui em Poções, esteve em Bom Jesus, está em Poções, com um projeto lindo, que é justamente trazer informação e também a cura, né? E a gente sabe que muitas pessoas tiveram exposição ao amianto, mas tem gente que fala assim às vezes, mas eu nunca trabalhei no amianto, mas talvez você tenha lavado a roupa na lavanderia, aquele pó você deve ter ingerido. E essas questões traz muitas outras questões, né, Fernanda? E eu queria te perguntar, claro, né, como é que foi o projeto e que você depois chegasse a essa questão que eu estou te falando. A gente não precisa estar diretamente ligado ao amianto, mas o contato, às vezes, com uma roupa de um trabalhador e tal. Tu poderia explanar para mim como é que foi essa passagem maravilhosa por nossa região? Pois é. Bom, primeiro dizer que ficaremos aqui, né, eu estou aqui até o final da semana, onde nós esperamos que a gente chegue a um número até superior a 500 atendimentos na carreta. Essas pessoas também farão espirometria, que é uma prova de função pulmonar, de sopro, para saber como é que está, né, a respiração, como é que se tem alguma limitação. E também um médico, para perguntar aquelas perguntas que a gente chama de anamnese. O que já teve de doença na infância? Você tosse? Você tem falta de ar? Como é que é o escarro? Enfim, tudo isso. Bom, então vamos lá. A mineradora Sama, que antigamente era francesa, quando ela esteve aqui, né? Hoje ela faz parte do grupo Eternit, lá em Minasul. Como que foi? De 1939, mais ou menos, 37, 39? Tá, 37, estão me corrigindo, até 67. Tá? Então, nesse período, muitas pessoas trabalharam. As doenças do amianto, a gente diz longa latência, quer dizer, ninguém fica doente no dia seguinte. Elas levam, às vezes, 40, 50 anos para se manifestar. Eu tenho casos em Osasco que um trabalhador entrou com 18 anos, outros menores até, aqui tinha muito menor de idade que trabalhavam, e vão ficar doentes quando estão com 60 e poucos anos, 70, que seria a fase da vida que a gente imagina que a pessoa teria repouso, tá? E não ficar sofrendo de falta de ar. O que acontece? Muitos já morreram. Muitos já morreram. Nós não temos esse número completo. Nós não temos diagnósticos que não foram feitos. E isso favoreceu a indústria. Que ela diz o seguinte,
Lá ninguém morreu de amianto, não tem perigo. Amianto faz bem para a saúde. Bom, só que o amianto, apesar de não termos mais trabalho, ele deixou um grande legado, muito resíduo. Esses resíduos foram transportados, foram vendidos, foram doados. Então, casas foram construídas, estradas foram pavimentadas, tá? E também, até os cemitérios aqui, os túmulos são feitos com pedras de amianto. Porque ali é um lugar aberto, qualquer um entra. Nós já vimos gente tomando banho naquele lago, numa água aqui, infelizmente. Lá na mina? Lá na mina, Meu na cava, Deus do tomando céu. banho, fazendo piquenique, animais pastando, enfim, até caminhões-pipa pegando aquela água para distribuir, porque vocês estão numa região muito seca. O que que acontece? Aquela água, ela é imprópria para o consumo humano. Por quê? Além de ter fibras de amianto, tem os resíduos da mineração, explosivos, produtos químicos que eram usados. Enfim, não pode beber aquela água, não pode tomar banho naquela água. Os peixes que alguém coloca lá, porque eles não brotam do nada, ainda mais que é uma água que vem do subsolo. Formou um cânion e quando essas pessoas colocaram alguns peixes lá, você abre o peixe, é escuro, é preto por dentro por conta dos resíduos principalmente de explosivos, porque aquela mina, diferente do que se faz hoje, tá? Que é o desmonte a frio, se usavam explosivos, tanto que hoje nós tivemos um senhor que era marteleteiro, é aquele que furava a rocha para enfiar a banana de dinamite, tá? Trabalhos horríveis, perigosos, gente que morreu e ficou por isso mesmo. Bom, quem hoje é o exposto, de fato, além dos poucos trabalhadores que ainda estão vivos, né, já bem idosos, muitos doentes, tá? Hoje chegou gente de maca, chegou gente de cadeira de rodas, tá? Nossa. Mas os familiares, é o que você falou. As esposas lavavam a roupa, aquela roupa que vinha lá da usina, cheia de fibras de amianto. Ele abraçava o filho pequeno, com o corpo todo de amianto. Então nós temos familiares, tá? Que estão em risco, como os trabalhadores também. Pessoas que moram em casas que foram construídas com essas fibras de amianto. Não é só a telha de amianto, mas você imagina essas pedras que estão expostas, soltando fibra no ar, e se respiradas, podem levar ao adoecimento. Então, essa população direta ou indiretamente exposta ao amianto é como fumante. O que está do lado, às vezes, tem mais risco do que o próprio fumante. Nossa. Então, porque tem uma série de questões que são levadas em consideração. Então, nós estamos de olho nessa população. Lógico que isso representa 5% da população, mas é uma amostra, não é o universo, porque o custo é muito alto. Como eu disse, é alguma coisa em torno de R$1.000 cada exame, né? Então, o que a gente espera? Traçar um perfil epidemiológico, chamar as autoridades à responsabilidade de dizer, veja, olha quanta gente doente, quanta gente adoeceu. Olha, mas agora tem diagnóstico, até então não tinha. As pessoas sabiam que estavam doentes, mas não conseguiam comprovar que estavam doentes. Por conta do amianto, né? Por conta do amianto. Ela sente, porque o único risco que existe aqui, porque nós não temos indústria, nós não temos outra atividade industrial. Essa é uma cidade da área que tem o quê? A área rural, tá? Então, não há indústria aqui na região. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Poluentes, quais seriam? Os da cidade, nós temos os poluentes que vêm dos automotores, né? Carros, ônibus, caminhões, ainda mais que nós estamos aqui do lado da BR. Mas é diferente. Mesmo o fumante, o câncer do fumante também é diferente do câncer do amianto. Ele, em geral, é um câncer que atinge a base do pulmão, tá? As pessoas têm falta de ar, inicialmente aos grandes esforços. Ele vai correr, ele vai andar depressa e começa a se cansar demais. Depois, quando a doença vai progredindo, até para levantar, para ir ao banheiro, ele tem falta de ar. Eu me recordo de um senhor lá em Bom Jesus, de nome de Djalma. Ele deu até um testemunho num dia que eu estava lá, acompanhando o lançamento desse projeto na região, e que ele falou que ele se cansa de chegar até a porta da rua. Então, isso é aí em virtude do amianto, né? Sim. Esse é, por exemplo, o que a gente chama o endurecimento do pulmão,
tá? E que o pulmão vai virando uma pedra. O amianto vai endurecendo, vai entupindo todos os bronquíolos. Então a pessoa, a hora que ela respira, tá? E uma coisa que eu aprendi aqui, por isso que eu gosto de vir aqui, porque além do sofrimento que a gente tem, de ver o sofrimento dos outros, a gente aprende demais. Quando alguém disse assim, ele morreu como um peixe, buscando o ar, tá? Tem imagens feitas até pelo Inácio Teixeira num documentário, que esse documentário correu o mundo, que mostra isso, a pessoa assim, arfando, Nossa. tentando buscar o ar. Essa é uma das doenças. E o câncer, que é um grande problema. O amianto é um reconhecido cancerígeno para os seres humanos. E o câncer do amianto é cruel. Tem um câncer, um tipo de câncer de pulmão, tá? Que a pessoa morre menos de 1 ano depois do diagnóstico. Quer dizer, não há tratamento, tá? É um câncer cruel. Eu acompanho vários casos lá em São Paulo, em outros estados. Olha, é o maior medo que eu tenho na vida. Quando eu fui muito perseguida no Ministério do Trabalho, né, por causa das minhas fiscalizações, o pessoal dizia, você não tem medo de ser morta, né, por esses capangas aí da indústria? Minasul, por exemplo, está até publicado isso, tinha um dirigente sindical que disse que se eu chegasse lá, tomava um tiro na cara. Nossa. Eu tive de fiscalizar com a polícia e com colete à prova de bala. Só que eu disse, o único medo que eu tenho na vida, tá? Que eu não queria deixar minha filha órfã. O único medo é ter uma doença do amianto, porque ela é tão cruel. Ela é insidiosa, porque ela fica lá dentro, incubada, e anos, quietinha. De repente, quando ela aparece, é um sofrimento tão cruel. Eu não tenho o que fazer. São doenças incuráveis. Tá? São doenças que o tratamento são meramente paliativos. É para diminuir a dor, para diminuir a falta de ar, mas a doença está lá. O amianto, tá? Que é esse dito, o que foi o mineral mágico até então, que hoje a gente chama de fibra assassina, tá? Ela, quando entra no pulmão, ela dura uma eternidade. Por isso que a fábrica e a dona da mina aqui, no caso do legado da mina, se chama Eternit. Porque vem de uma tecnologia que se imagina que duraria uma eternidade. Veio do latim, eternitas, de eternidade, tá? Tanto que no nosso site tem um livro, eu até aconselho quem puder entrar, olha, os seus filhos, os netos que mexem tanto na internet, entrem no www.abreia.org.br e na TV Povo, tá? Vocês vão encontrar muito material. E aqui, inclusive esse aqui, né? Inclusive essa Quantos cartilha. exemplares você fez pro pessoal de Poções? Para agora, 500 exemplares. Então todo mundo que for lá na carreta vai receber um exemplar desse, Vai, né? que tem toda orientação, desde o que é o amianto, quais são as doenças do amianto, como é que se contamina com o amianto, tá? E falar sobre os seus direitos também, né? Isso. Meu pai recebeu um exemplarzinho desse aqui, claro, passei para dar uma lida, e ele é muito bom para ler. Meu pai tem 90 e um pouquinho de idade. Ele falou, Zezinho, tu já leu essa cartilha? Meu pai, lê como você acabou de chegar. E ele falou que é muito interessante. Fala sobre a questão jurídica, sobre a questão da questão do diagnóstico. Muito rica essa cartilha. O que fazer? Por exemplo, alguém que tem uma suspeita de câncer, qual é o serviço médico que ele vai ser atendido? E da parte jurídica, orienta as famílias, as vítimas e as famílias a buscarem os seus direitos, que é justo, que é algo que, vamos dizer, é legítimo, tá? Porque às vezes tem alguns hipócritas que dizem, esse pessoal está atrás de dinheiro. Não, não está atrás de dinheiro. Eles roubaram a saúde. O que eles estão buscando é algo que permita que eles tenham qualidade de vida, que eles possam viver os anos que lhes restam de maneira digna, sem depender de ninguém, sem depender de favor de ninguém, ou de migalhas que essas indústrias pagam de indenização. Então, a gente orienta, sim, inclusive, um detalhe, atestados de óbito, certidões de óbito, tomar cuidado. Por quê? Estão atestando causa desconhecida de pessoas que até a SAMA reconhece que são vítimas. Ela paga uma pequena indenização para alguns, muito poucos. Muitos tentaram, mas só poucos conseguiram. E esses poucos, que recebem um salário mínimo e meio por mês, o que é isso para a empresa? Nada, tá? Quando morrem,
a certidão de óbito diz que não tem nada. Ô, Fernanda, e qual seria, né? Como é que você traçaria o plano para as pessoas que estão agora lhe vendo e lhe ouvindo procurar essa questão jurídica? Muitas pessoas, às vezes, por saber que a Sama é tão gigante e tenebrosa, né? Sim. Ah, não vou não, que esse povo vai me fazer mal. Você poderia traçar qual o percurso que as pessoas podem chegar até você, até vocês, para poder chegar com segurança? Mas me diga isso depois dos comerciais, porque a gente precisa tomar um cafezinho agora em off, Aqui, né, amiga? ó, Né? tá Claro. E já já nós estamos voltando, porque eu estou aqui ó, com Fernanda Gianazzi, que está aqui tratando toda a questão da fibra maldita, aquela fibra que mata o amianto, tá bom? Então, se você teve contato com alguém, se você já foi na mina tomar um banhozinho, né? Se liga, manda aí, ó, para qualquer pessoa essa informação. Liga aí na Global, porque o negócio lá tá bom, viu? Eu já tô voltando em nome de Vida Saudável, claro, né? E Panificadora Conquista, que faz o café do Zé muito melhor. Estou de volta. Estou aqui com a Fernanda Gianazzi, que está aqui, gente, provando o biscoitinho lá da padoca, viu? Olha o biscoitinho de Ave Maria, tá bom? Muito bom. Tapioca, viu? E esse pãozinho aqui, amor, é de cebola, viu? Maravilha. Pois eu tô, é. Eu tô beliscando tudo aqui. Agora vamos parar de comer pra gente conversar, que tem muita coisa de falar, viu? Eu deixei uma deixa no bloco anterior a respeito de quem procurar em caso de dúvidas, né? O que a gente deve fazer, procurar quem. Você poderia fazer um resumozinho pra mim? Sim, veja, nós temos uma associação nacional, tá? Que tem os associados, né? São as associações locais. Isso é maravilhoso, porque a gente chama de grassroots, que são os núcleos regionais, estaduais. E aqui na Bahia nós temos 2. Mas aqui na região é a Avicaf. Inclusive, neste livro que vocês vão receber, ou se quiserem, tá na nossa página www.abreia.org.br, que eu vou até pedir para vocês colocarem uma vinhetazinha. Páginas 35 e 36. Inclusive, ali tem todos os contatos, aqui em Poções, tá? A nossa representante aqui, temos o presidente, Inácio Teixeira, mas a nossa é uma mulher fantástica, se chama Neilma Coelho Bastos. Ela é aqui o contato, tá, da associação para qualquer tipo de informação. Nós vamos deslocar também advogados aqui para a região quando os laudos estiverem prontos para auxiliar, para assessorar. Agora vejam, os documentos são fundamentais, que é um grande problema que nós não temos aqui. Sim. E que nenhuma fica atrás enlouquecida para conseguir provar. Precisamos da carteira de trabalho de quem trabalhou. Eita. Ou algum documento que prove que houve essa relação de trabalho. Termos todos os documentos, exames médicos, tá? Quem tem união estável, quem é casado, certidões que comprovem isso, tá? Aqueles que são dependentes do INSS, a gente precisa do CNIS. Então, tem uma série de documentos que eu estou deixando aqui, tá? Para que quem for uma vítima ou familiar, tá? Que queira entrar com uma ação judicial, a Avicaf, além de prestar toda essa assistência do conhecimento, tudo isso, também tem a assistência jurídica para essas pessoas e famílias, que é muito importante, é um direito, né, de vocês serem indenizados pelos danos causados pela empresa. E aí nós temos os que foram contaminados ambientalmente, os que foram contaminados pelo trabalho, são ações diferentes, né? Tá? E que cada caso tem de ser estudado. Uma coisa que eu achei interessante, eu queria te pedir à produção para colocar, enquanto eu digo aqui, a foto do memorial, né? Árvore Pulmão, que está lá em Osasco. E interessante que você me disse que lá tem nome de pessoas moradoras aqui da região de Poções, né? Sim, sim. Me fala sobre esse memorial lindo. Olha, foi uma luta. Foram 5 anos para obter. Primeiro consegui o lugar, que a prefeitura dava depois mudava, mas enfim, é perto da antiga fábrica da Eternit de Osasco, em frente, né? É bem central. E por que desse memorial? Porque a gente entende que não é só das vítimas da Eternit de Osasco, mas de todo o Brasil, que, infelizmente, ficaram pelo caminho,
né? O amianto foi cruel. E a gente acha que eles são nossos heróis, né? São pessoas a quem a gente quer reverenciar, tá? E para isso, para que eles não sejam uma estatística, um número só, que eles tenham ali a marca de que eles não morreram porque houve uma determinação genética ou uma decisão divina, e sim porque eles foram envenenados, eles foram contaminados e morreram. Essa árvore pulmão, bom, para começar, há 6 memoriais no mundo, tá, de vítimas do amianto, e Osasco foi eleita o monumento mais bonito, porque além da árvore pulmão, nós temos uma placa, e a AVICAF então enviou para nós, desses 700 nomes, que foram até 2 anos, porque já aumentou muito, nós vamos ter que botar outras placas. Daqui foram alguma coisa em torno de 70. Nossa! Do Bom Jesus e daqui, da região, o Planalto, Caetanos, tá? Quer dizer, o eixo, né? Que envolve Caetanos, Planalto, Poções, Bom Jesus da Serra. Quer dizer, sim, era um eixo muito grande. Eu tô falando de 70, mas pode ser que o número seja maior. Eu não me lembro agora o número exato. Mas deixa eu explicar um pouquinho essa árvore pulmão, porque ontem até um cabeleireiro amigo meu disse, olha, eu passo lá, lembro de você. Mas o que significa essa árvore pulmão? Primeiro, o pulmão é o órgão, tá, que nos permite viver. A árvore é o símbolo da vida. É nela que a gente busca a sombra, busca o alimento, tá. Aqui, o que nós temos? Uma árvore é uma obra artística, lógico, não é estilizada, mas o tronco marrom são as fibras de amianto, essas fibras rígidas, tá? Fibras rígidas que entram no pulmão e não saem nunca mais, duram uma eternidade, tá? E causam danos. As folhas feitas, inclusive em laser, uma tecnologia muito avançada, as folhas representam a árvore dentro do pulmão. Brônquios, bronquíolos, a gente chama de árvore pulmonar. E os anéis azuis, isso vamos dizer, uma liberdade poética do nosso autor, né, do artista, né, que fez o projeto. Ele captou isso muito bem. Por conta da religiosidade dos brasileiros, por conta da gente ter essa comunicação com o cosmo, com os nossos, enfim, santos, deuses, o que seja. Então ele diz que esses anéis são os anéis que nos ligam a matéria com o espiritual. O material espiritual. Anel é aliança, né? É muito lindo. A gente tem muito orgulho. Foi construído com muita dificuldade, com muito sacrifício, mas eu acho que assim, quando forem a Osasco, a gente faz questão de mostrar para vocês, inclusive, os nomes que agora me atualizaram. Nós temos mais de 100 nomes aqui da região. Nessa placa tem mais de 700 nomes. Lamentável, mas né? Lamentavelmente, a gente não gostaria, tá? Mas é a realidade. Que eles não sejam esquecidos, que eles não sejam estatísticas só. Que as pessoas olhem e digam, olha aqui, ó, esse aqui morreu por causa do amianto. Então, tá aqui o Memorial das Vítimas do Amianto de todo o país, Fernanda, incluindo Poções e região. Vocês lutam muito contra o amianto. Ainda existe alguma fábrica de amianto no Brasil? Infelizmente, apesar de ter sido banido pelo Supremo Tribunal Federal, a única decisão feita por uma corte no mundo inteiro, porque antes era o executivo ou o legislativo que bania o amianto, no Brasil foi a Suprema Corte, pela inércia, pela indiferença dos nossos legisladores e pelo nosso poder executivo, por conta da força que existe, que vem de Goiás. O estado de Goiás, com o seu representante mor, o governador Ronaldo Caiado, guardem bem esse nome, porque ele quer ser presidente da República, tá? Inclusive está tendo propaganda na imprensa, principalmente nos grandes meios de comunicação, que Goiás é o estado mais seguro do país, é um estado que não precisa de carro blindado, é um estado que, enfim, e que o melhor governador do Brasil seria Ronaldo Caiado. Não é verdade? Ele, como médico, ele autoriza que a mina de Goiás, muita gente saiu de Poções e foi para Minasul. Lá em Minasul, tá? Tem muitos familiares de origem aqui de Poções, de Bom Jesus da Serra. E é lá que ainda continua a exploração do mineral, tá? Ou do minério, que é
exportado, principalmente para a Ásia. Quer dizer, o que nós não podemos usar no Brasil é exportado para populações ainda mais vulneráveis socioambientalmente, tá? Isso é um crime chamado racismo ambiental ou dupla moral, duplo padrão, que não se permite mais no mundo globalizado, no mundo civilizado que nós deveríamos ter, não temos, mas é esse o nosso combate no dia a dia, é fechar a mina lá em Minasul, porque lá, como aqui, enquanto existia a mineração, ninguém queria dizer que era doente, com medo de perder emprego, que a mina fechasse. E ela fechou. Em Minasul é igualzinho, existe um pacto de silêncio local e que faz com que as pessoas, tá, ignorem ou escondam, tá, os problemas locais. A hora que essa mineração fechar, e ela vai fechar, aí que nós vamos ver o tamanho do problema. Como estamos vendo aqui. Senhor governador, por favor, senhor governador, colabora, viu, senhor governador? Olha a mensagem aqui do interior da Bahia, diretamente para o senhor. Adoro. Amiga, me fala uma coisa aqui. A carreta passou, né? Está, digamos que esteve aqui em Poções, e com isso atenderam muitas pessoas. A equipe que está presente, quantas pessoas envolve todo esse processo de investigação, de diagnóstico? Você quer falar também um pouco sobre a presença da carreta aqui em Poções? Sim. Para a gente poder viabilizar esse trabalho, nós tivemos junto ao Ministério Público do Trabalho, quem foi e deixou que nós fôssemos os fiéis depositários desse recurso, que são R$500 mil, não é qualquer dinheiro, nenhuma prefeitura, eu acho que disporia disso para saúde. Então eu diria, em primeiro lugar, Ministério Público do Trabalho, Procuradorias Regionais do Trabalho, de São Paulo e de Vitória da Conquista. Duas doutoras Tatianas, a quem rendo meus agradecimentos, minhas homenagens, certo? Depois temos também a doutora Márcia, que é também do MPT mais geral. Bom, quais são os médicos? Então, as prefeituras, como elas têm um TAC, um termo de ajustamento de conduta de 11 anos que não foi cumprido pelos municípios, Caetanos, Planalto, Poções e Bom Jesus, a procuradora deu um ultimato. Ou vocês coloquem todos os seus esforços para esse trabalho, ou vocês serão multados. E funcionou, porque houve uma grande mobilização. Então, as secretarias de saúde dos municípios, então, trouxeram seus médicos, os seus fisioterapeutas, e isso aconteceu por conta disso. E temos como apoio técnico-científico o INCOR de São Paulo, que é o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, dentro do nosso complexo do Hospital de Clínicas. Temos a Fiocruz, que é o Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, e temos, evidentemente, o Hospital de Amor, tá? Que é o Hospital do Câncer de Barretos, que ouviu o nosso pleito e se sensibilizou e deslocou para cá seus técnicos. Nós estamos hoje com 4 representantes deles e a turma que está lá em Barretos, que vai fazer o laudo radiográfico, que irá para São Paulo e Rio de Janeiro para preparar o laudo que nós vamos entregar aos trabalhadores, aos moradores, à população exposta aqui, tá? Esperamos concluir isso até o fim do ano, porque são muitos exames, vai passar por vários médicos, pneumologistas, radiologistas. Então, eu creio que a gente vai estar voltando com todos esses resultados, entregando para os trabalhadores, que esse é um outro problema aqui da região. O trabalhador faz exame e não recebe o resultado, ele não sabe o que ele tem, ninguém fala para ele. Nós entregaremos os resultados, cópias, tudo, para que ele decida o que ele quer fazer. Vai entrar com uma ação judicial ou não? Às vezes a pessoa diz, não, eu não quero. É uma decisão individual. Ô, Fernando, e esse retorno do diagnóstico? Caso torço eu aqui que todos deem negativo, mas de uma forma bem rápida e sucinta, me fala, dando uma situação positiva, qual é o caminho a ser seguido? Bom, vamos dizer que, na melhor das hipóteses, tá? A gente tenha talvez um pouco mais de 10 a 20% dos examinados já com diagnósticos de todo tipo, tá? Hoje mesmo eu tive de correr aí com um caso, eu sou engenheira, mas eu tive de correr com um caso que ele tem um câncer de laringe, porque o câncer do amianto, ele atinge vários órgãos, não é só o pulmão, laringe, ovário nas mulheres,
câncer de estômago, câncer coloretal, depende, tá? Partes mais moles, né? Chamadas partes moles. É, por onde a fibra pode caminhar, né? Porque ela faz um percurso pelo corpo humano até ser expelido, tá? E pode provocar tudo isso, tá? Existe um câncer também que é chamado o câncer de testículos, também nós já tivemos casos. Bom, aí com esses resultados, né, que vão ser entregues até o início do ano, a gente espera que em janeiro, porque nós estamos já praticamente em outubro, né? Todo esse grupo, até laudar tudo isso, nós viremos aqui, tanto a Bom Jesus da Serra como a Poções, entregaremos os laudos, serão separados. Os laudos daqueles que não têm nada, olha, continuem fazendo os exames. Porque hoje você não tem nada, amanhã você pode ter, porque são doenças, como eu já disse, que podem, né? Longa latência, podem demorar muito. Os que têm problemas, o médico vai explicar para eles e para a família qual é o problema. E dali, se ele quiser, ele já vai ter o encaminhamento da VICAF para que os advogados possam orientar. Olha, seu caso, o que precisa, preciso de tais documentos. Mas eu já adianto, alguns documentos eu vou pedir, inclusive, à VICAF que anuncie nos grupos de discussão, nas redes, quais os documentos que eles já precisam guardar. Para não ficar o problema que nós temos hoje. Eu tenho esse documento, o outro não sei aonde está. Principalmente quando há óbito, buscar, além da certidão de óbito correta, na página 11 a gente explica o campo que deve ter a descrição da doença, tá? E também buscar junto aos hospitais onde foram internados, cópias de prontuário médico, tá? Tudo isso é muito importante. Guardem os documentos, todos, não se joga documento fora. Principalmente filhos que às vezes o pai já não está mais presente, mas eles podem também requerer um direito, né? Que se chama o dano moral indireto ou ricochete, que é pelo sofrimento da família. Então, tem muita coisa, a cartilha explica tudo isso de uma linguagem bem simples. Leiam. Quem lê, quem se informa, recebe os seus direitos muito mais fácil do que aqueles que ignoram, que dizem, eu não consigo. Hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, então não tem desculpa para continuar na ignorância. Com certeza. Fernanda, nosso tempo passa tão rápido, né, mulher? Só quero te agradecer também, aproveitar agora esse momento, te agradecer logo por ter vindo, ter trago tanta informação relevante pra gente, inclusive para mim. Que eu sempre digo que isso aqui, gente, é uma troca. Eu chego aqui para perguntar, só basta que você me fale. Porque eu não preciso nem perguntar muita coisa para você, não. O tanto de aula que você deu para tanta gente que estava, assim, curiosa em saber o que é o amianto, quais são as consequências. Você conseguiu trazer isso tudo em tão pouco tempo pra gente, tá bom? Eu vou deixar suas redes sociais aqui para que as pessoas possam te seguir, chamar para ser amigo, seguidora, tá bom? E já quero te agradecer por tanto que tem feito por tantas pessoas. Acho que a engenheira mais médica do mundo que eu conheço é você, viu? Obrigado. E vou deixar esse tempinho aqui para que você possa também fazer seus agradecimentos a quem de direito. Bom, aqui eu quero primeiro agradecer a acolhida da população aqui da região. Eu amo vocês. Acho que é um lugar que eu me sinto tão bem, que eu mesmo chegando aqui muito cansada, tá? Eu, além do cafezinho ótimo e dessas delícias que eu vou experimentar todas, agradecendo já a Padoca daqui, tá? Pelo patrocínio, dizer o seguinte, quero agradecer aos prefeitos, né, aqui da região, às secretarias de saúde, que se sensibilizaram, confiaram na gente, que não era balela, que não era nenhum tipo de cascata o que a gente viria fazer. E, lógico, o Ministério Público do Trabalho, que financia, confia na gente, confia que esse dinheiro vai ser bem empregado e que eu estou informando todo dia o que está acontecendo, porque eu preciso prestar contas de tudo. E também INCOR, da Universidade de São Paulo, na figura do Dr. Ubiratã, de Paula Santos, e a Fiocruz, através da vice-presidência da Fiocruz, Dr. Hermano Albuquerque de Castro, que são pessoas que têm compromisso. É isso que a gente precisa. Aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eu faço um apelo. Por favor, não abandonem mais essa população. Tá? Continuem seguindo,
que a gente chama de o segmento, porque nós estaremos aqui ou estivemos, enfim, um tempo limitado, 3 semanas, mas a luta continua. Maria, obrigado, viu? E por aqui vamos ficando. Eu acho que se eu abrir o leque do que foi dito aqui, eu poderia dizer para você que o mês é outubro. Podemos vestir rosa, mas vista a cor que você quiser. Mas lembre-se, para cuidar da sua saúde, não precisa ser médico não, pode ser engenheiro também, tá? Pode ser artista, pode ser apresentador, cuide. E lembre-se, outubro está acabando, é bem um mês que a gente fala sobre o câncer. E esta mulher tem falado muito sobre tudo isso, do câncer provocado por amianto. Mas tem tantos outros meios de câncer também que eu não posso deixar aqui de falar. O mês de outubro vai acabar e nós vamos continuar conseguindo vencer essa doença terrível que, assim como o amianto, outras tantas, chamada de câncer, tem acabado com muitas pessoas. Meu grande abraço a você, que Deus te abençoe e que sua semana seja linda, repleta de paz e amor. Até domingo que vem.